está escrito na apostila. Falamos na primeira parte sobre algumas exigências negativas e agora vamos falar, né, sobre algumas das exigências positivas, tá? Vale lembrar, então, que os dois principais textos de estudos para entendermos o que a palavra de Deus fala sobre os diáconos, né, as diaconias, se encontram em Atos capítulo 6 e em 1 Timóteo capítulo 3. Tá bom? Então vamos lá, aqui na página 20, tópico 4. Devem manter o ministério da fé com a consciência limpa. Pode ser fácil supor que os diáconos, dado o foco prático de seu trabalho, não precisam saber muito sobre doutrinas. Alguém pode pensar que a obra dos diáconos é braçal e não intelectual. Eles não podem cuidar da sua área e deixar a teologia com os pastores? Não, de acordo com as Escrituras. É verdade que a responsabilidade primária do ensino e governo recai sobre os pastores e presbíteros da igreja. E o papel de presbíteros e diáconos não deve ser confundido. Mas os diáconos não estão dispensados do conhecimento bíblico. Na verdade, eles se encontrarão muitas vezes em situações em que terão a oportunidade de anunciar a verdade bíblica. Assim, a questão não é se os diáconos serão teólogos, e sim se eles serão bons teólogos. Quando Paulo usa a palavra mistério, como faz muitas vezes, ele refere-se à verdade divina antes oculta e agora revelada. Então, ele está dizendo aqui, né? Devem manter o mistério da fé. Que mistério é esse? Quando fala o mistério da fé, nós estamos falando do que antes era mistério, tá? Porque o mistério ele foi revelado em Cristo. Tá? Paulo teve até alguns probleminhas, né, com algumas pessoas, porque existiam as religiões de mistério, né? E naquela época, ainda até hoje, né, existe um pouco disso, dos iluminados. Né? Quando eu digo os iluminados, pode ser por motivo, talvez, de uma áurea espiritual, como se somente alguns tivessem acesso e outros não. Ou na parte intelectual, como se para conhecer a Cristo precisasse fazer vários e vários cursos, teologia, e não é verdade. Cristo, ele alcança até o mais alto catedrático, como também uma pessoa analfabeta, com poucos recursos. Ele fala e fala de uma forma muito convincente e que a pessoa conhece a voz dele. Né? Ele mesmo disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, então não existe essa ideia dos iluminados. Tá? Algumas pessoas elas são diferenciadas, elas conhecem coisas que nós não acessamos. Não existe isso. Tá bom? No Evangelho não tem isso. Tá? Pelo contrário, né? Mesmo os membros, eles precisam ser fortalecidos na sã doutrina para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Então, olha só, não está dizendo que precisa ser apenas o pastor. Claro, o pastor tem uma responsabilidade, né, com relação ao rebanho, mas os crentes em si têm a responsabilidade de zelar por sua própria consciência, né? Como, por exemplo, aquela igreja que foi bastante elogiada ali, a igreja de Bereia, os bereanos. Eles duvidaram do apóstolo Paulo, o que não foi mal aos olhos do apóstolo. Eles foram elogiados, né? E até hoje é uma igreja, né? Os bereanos são vistos com bons olhos. E eles não acreditaram de primeira do apóstolo Paulo, hein? Imagina, eu vou ficar triste porque alguém não acredita no Danilo de primeira. Não. Se eu estou falando condiz com a palavra, glória a Deus. Se o Danilo está falando algo que não condiz com a palavra, o problema é do Danilo. Ninguém precisa ouvir.
né, o que o Danilo está falando, se não tem a ver com a palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que tem esse filtro, que as pessoas elas guardam, né, esse mistério da fé. Então se trata de um mistério revelado, tá bom? Não se trata o mistério da fé, ele é revelado em Cristo, porque Cristo ele se fez pedra de esquina, ele se fez escândalo, a loucura de Deus foi mais sábia do que a sabedoria desse mundo, ele confundiu os inquiridores. Então, a cruz é um mistério aguardado, oculto. Então, como a cruz é o mistério, então nós entendemos que, na verdade, a cruz é a revelação desse mistério. Cristo é a perfeita imagem de Deus, o Deus revelado, a imagem plena do Criador, o próprio Criador. Então não existe mais nada que nós precisamos saber, veja bem, além do que Deus revelou, do que nós precisamos saber, do que Deus revelou por meio de Cristo e esse crucificado. Foi o que Paulo disse ali aos Coríntios, tá bom? Então, esse é o mistério da fé, tá bom? Então, vamos continuar. Paulo está se referindo ao conteúdo do evangelho e da doutrina cristã. Repare que essa breve qualificação de fato demanda 3 coisas dos diáconos em potencial. Eles devem, então, o quê? Conhecer a fé. Isso é implícito e óbvio, pois não se pode reter o que não se sabe. Não é isso? Devem manter ou devem reter. Então, olha só. O diácono qualificado se sente disposto a crescer no entendimento claro a respeito de Deus, da humanidade de Cristo, da salvação e assim por diante. Isso não significa que o diácono deva ser o maior leitor da igreja. Significa que ele terá fome de aprender as coisas de Deus. Pai do Senhor. Não veio hoje que o neto dela tá doente. Tá bom, vou apresentar ele a oração. A senhora quer uma cadeira? É melhor. Não, pode ser. Obrigada. Alguém pega uma mesa, pode pegar lá uma mesa para ela? Não precisa, aqui, ó. Não, mas aí tem uma mesa maior para a senhora. Não precisa, não. Olha, a senhora tá à vontade? Confortável. Então tá bom, Deus abençoe. Obrigado, Tiago, Deus abençoe. Vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, conhecer a fé. Faz sentido, né, gente? Questão, eu sou diácono. Já falamos, vamos reforçar. Só o fato da pessoa ser separada para o membro da igreja, muitas vezes tem diferença do diácono, do evangelista, do presbítero, do pastor? Não. O diácono, para o visitante, pode ser até confundido com o pastor. O visitante, né, ele não vai pedir. O visitante normalmente não pede a credencial do obreiro que está atendendo ele, ou pede. O visitante não. Então, às vezes, quando o visitante nos vê, ele pode achar que nós somos pastores. Sabemos que não. Mas ele não é obrigado a saber. Então, pode acontecer de alguma pessoa, de alguém, né? Nós precisamos ter um bom conhecimento bíblico, né? Agora imagina, se nós estamos em evidência, se até mesmo o crente precisa ter um bom conhecimento bíblico para não ser levado por todo o vento de doutrina, aquele que está em evidência, que pode até ser confundido, porque temos ali, estamos numa posição de destaque, será que recebendo essa posição de destaque, nós não devemos ser exemplo nesse sentido também? Porque não é isso que lá na instituição dos diáconos, o que foi falado? Que o diácono lá em Atos 6 precisa de 3 coisas. Quais são? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria e bom testemunho. Sabedoria vem da onde?
De Deus. Paulo mesmo, ele falou que Deus destruiu a sabedoria, né? Mas destruiu a sabedoria por quê? Porque a sabedoria é humana, mas a sabedoria de Deus consiste no Cristo, consiste na palavra de Deus. Então, ser cheio de sabedoria, claro, não é que o diácono precisa ser um intelectual. Se for, amém, glória a Deus. Mas não necessariamente. Agora, a sabedoria precisa. E a sabedoria vem da onde? De Deus. E como que nós temos acesso a essa sabedoria? Bom, a palavra, ela falou, o que que a palavra disse? Eu posso, a sabedoria não está em Deus? Tá. A palavra, ela fala o quê? Que nós podemos acessar a mente de Deus? A princípio, é possível que eu acesse a mente do Tiago? Não. Só sabe os pensamentos do Tiago o Tiago. Então, só sabe os pensamentos de Deus o Espírito de Deus. Então, nós só podemos saber os pensamentos de Deus, entender os pensamentos de Deus, se o Espírito dele em nós habitar. Dessa forma, pelo Espírito Santo, nós temos o que a Bíblia fala, a mente de Cristo. Então, termos a mente de Cristo é justamente termos essa sabedoria, acessarmos essa sabedoria. E essa sabedoria é guiada pelo Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo nos guia em toda verdade. E que verdade é essa que o Espírito nos guia? Cristo. Cristo é a revelação de Deus. E aonde nós temos um contato direto com Cristo? Não. Nós temos um contato com o Espírito e com a palavra. Com Cristo não, porque ninguém tem aqui mais de 2000 anos, né? Então eu tenho 34. Então, para 2000 anos falta um pouquinho ainda. Então, assim, então nós temos o conhecimento de Cristo por meio das pessoas que viveram com Ele, que registraram, inspiradas pelo Espírito Santo, a palavra, e pelo mesmo Espírito somos iluminados. Iluminados não por uma coisa, não, mas por um Espírito que habita, e não só habita, mas que mantém a igreja de pé. Porque se não fosse o Espírito, não seríamos a igreja, tá? Então, essa sabedoria, ela é importante, é fundamental. E o diácono, ainda mais tendo aí uma proeminência, tendo aí aparecendo, né, precisa valorizar esse destaque sendo exemplo dos fiéis na palavra, né, na oração e no bom testemunho, que é o que nós vimos lá em Atos 6. E agora é reforçado aqui em 1 Timóteo capítulo 3, dizendo que sim, que nós devemos, né, manter o mistério da fé. Né? Então, um dos sentidos é justamente conhecer a fé. Não é desculpa porque é um trabalho prático, porque não estou dizendo ser um catedrático, mas todo cristão precisa, sabe? É que nem aquele barquinho, sabe aquele barquinho? O barquinho é o quê? Se você só pegar só um lado, só remar só de um lado, se anda em círculo. Se for só do outro, se anda em círculo. O que é isso? É o barquinho lá da palavra e da oração. Não tem como você só orar e nunca ler a Bíblia. Não tem como você só ler a Bíblia e nunca orar. Então, as duas coisas. Quando você é cheio do Espírito Santo, mais você vai querer conhecer a Deus. É natural. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se encher do Espírito Santo. Então, não são duas coisas. É a mesma coisa. Só que são duas faces da mesma moeda. Então, quanto mais você se enche, mais você se relaciona com Deus. E quanto mais você se relaciona com Deus, mais você se enche. Então, as duas coisas estão intimamente conectadas. Tá? Alguém que ele é cheio do poder de Deus não pode ser alguém que não sabe nada a respeito da fé. E olha só, viu? Eu já vi pessoas com pouquíssimo conhecimento, mas cheias do Espírito Santo. Gente, não tem como. Deus, ele dá sabedoria.
E a pessoa não tem como, mesmo que a pessoa tenha pouca leitura, às vezes a pessoa tem pouca leitura, mas tem muito desejo de conhecer a Deus, muito desejo. Gente, olha, quantas pessoas falam assim, eu conheço na década de 80, de 70, as pessoas não tinham muito conhecimento, era cheia de Deus. Sim, e eu conheci pessoas assim, né? Tive a graça de nascer no lar cristão, então assim, né, década de 90 pelo menos, tive um contato, algumas histórias de um pouco antes, assim, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, pelo menos as pessoas que conheci tiveram um pouco estudo, o que elas podiam é orar, e elas oravam muito, né, não é orar muito que nem hoje, que é meia hora o pessoal já está levantando do banco, né, é orar 3, 4, 5 horas de oração ali, e glória a Deus, e Deus abençoava ricamente, né, só que eu vi o seguinte, eles tinham muita vontade de conhecer a Deus. Alguns que eu conheci aprenderam a ler lendo a palavra. A mãe, ela não sabia ler, mas ela ficava passando o dedo na palavra. E quando ela abria a boca, era tremendo. Agora, olha só. Ela ficava horas assim, ó. A gente falava, mãe, o que você está fazendo? O Espírito Santo está me ensinando. Ela ficava lá assim, ó, passando o dedo nos versículos. Ela aprendeu. Olha só, mas olha só, não é que ela ignorava a palavra, é que ela não tinha acesso. E ela fez o melhor dela, porque o desejo dela era impulsionado pelo Espírito Santo. Então, não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo e não querer conhecer a palavra. Da mesma forma que não tem como a pessoa que realmente lê a palavra, que quer conhecer a palavra, ela é conduzida, né, a oração. A não ser que seja uma pessoa falsa, né? Que pode ser dos dois lados. Tem pessoa também que só quer saber de orar, mas não é um orar para conhecer a Deus. É um orar para... tem pessoa que quer de alguma forma se aparecer, né? E ser até mesmo sendo um falso profeta. Então, um falso profeta tem isso, né? Quer muita coisa, mas para ser autêntico, essas duas coisas andam de mãos dadas, né? O conhecimento bíblico e uma vida de oração e de integridade. Não se separe, isso daí não tem... eu sou mais da oração, Dani, não existe. Você é mais da oração, por que você não lê a Bíblia? Alguma coisa está fazendo. Está orando 24 horas? Não está. Então, quando não está orando, porque não está lendo a Bíblia. Né? Então, não faz sentido. Mas eu não tenho condição. Então, pelo menos, escuta um pastor. Pelo menos, vem à escola dominical. Aí você já vai pegando. Não vem no culto de doutrina, não vem à escola dominical, não quer escutar ninguém. Só oração. Aí você já vai pegando que a pessoa, né, tá com alguma coisinha que precisa ser ajustado por Deus, né? Então, manter a fé, toda a verdade que o diácono absolve com a mente deve ser retida pelo coração. Quem se envergonha das verdades bíblicas, que se chocam com as tendências culturais atuais, ainda não está qualificado para servir como diácono. A palavra de Deus é preciosa. Procure por quem a recebe com alegria humilde. Bom, aqui falando sobre esse manter a fé, o autor aqui do livro, da revista, da apostila, foi muito feliz, né? Porque realmente manter a fé. Ou seja, tem momentos que você vai ser questionado, né? E a sua opinião vai refletir a opinião da igreja. Tem pessoas que vão falar, aquela igreja ali, os crentes lá pensam dessa forma. Não é nem o pastor, é você. Como você é um obreiro de lá, né? Então as pessoas vão ver qual que é a sua opinião a respeito de temas polêmicos, né? Porque você manteria, né, o seu posicionamento com relação a alguns temas, se está, né, dízimo. Está pronto para explicar para alguém por quê do dízimo? Né? Alguns assuntos, assim, bebida, como foi algo que a gente falou na última aula, não são temas que aparecem quando alguém sabe que a gente é crente? Sim. Aí descobre que você é obreiro. Vem cá, então, vou perguntar para você aí. E aí? Como é que faz? Pode beber? Pode tatuagem? Pode não sei o quê? Aí você, um diácono, não conhece Bíblia. Aí o pessoal que vão falar, não conhece nada. Aí como é que faz? A gente perde autoridade. Já você falar, assim, tem situações, gente, que, pelo amor de Deus,
tem alguns obreiros que eles são engolidos por jovem, por novo convertido. Imagina, você vai deixar ser engolido por um obreiro, por alguém assim? Se você deixar, fica difícil, né? Então, assim, a gente precisa saber responder, né? Qualquer um que pede a razão da nossa esperança, como está ali em Pedro, tá bom? E pode saber, se o pessoal saber que vocês são crentes, ainda mais são obreiros, vocês precisam saber responder e responder bem, tá? Pode falar. Você. Que nem eu tava brincando, tem o aniversário do meu filho esse final de semana, né? Aí veio aquela brincadeira. Ué, mas você toma um vinho? Aí eu falei, se você pedir, eu tomo. Você pediu, eu tomo. Eu tomo da sua mão e jogo fora. Você não é obrigado. Tem pessoa que pergunta, é pecado beber? Responde, é pecado não beber? Não é pecado não beber. Então, se você não quer beber, não vou beber, acabou a discussão. Pronto. A pessoa não está perguntando para aprender nada, está perguntando para questionar a gente, então... Mas, eu queria perguntar uma coisa. Passa para ela. Aí depois... O microfone. Ah, não tá, né? Porque tá gravando. Está gravando, tá? Não, pode falar. Então, eu queria saber duas coisas. Primeira coisa, é pecado tatuagem? Onde está escrito e como eu vou responder para a pessoa? Porque isso é uma dúvida que eu tenho. E eu acho que tem bastante pessoas que também têm. Eu queria saber, é pecado? Não é pecado? O que eu vou responder quando alguém me perguntar? Tá. Bom, eu vou responder de duas formas. Tá? Eu quero na palavra. Sim. Primeiro, assim, nós precisamos entender que o Evangelho, ele é para todas as culturas e todas as épocas, né? Então, tem situações assim que nós precisamos contextualizar a nossa época e buscar os princípios da palavra de Deus para ver se aquilo que é o nosso dia a dia hoje, como que nós respondemos aquilo que nos acontece de acordo com as verdades eternas da Bíblia. Então, primeira resposta para isso, se a gente for ver de forma literal, não. A pessoa não vai achar na Bíblia. Porque não está escrito na Bíblia. Exato, a pessoa não vai achar na Bíblia. Então entra a parte que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e ele deve ser bem cuidado. Assim, se eu for... Mas um jovem não... se eu for falar isso num contexto assembleiano, isso é bem visto, né, esse texto. Mas se eu for falar disso... Uma pessoa do mundo. Isso, se eu falar disso até para uma pessoa, eles não vão entender esse texto como que... Não vai responder, esse texto não vai responder, porque eles vão falar, eu não estou maltratando o meu corpo com a tatuagem, né? Agora, a gente pode entender o seguinte, né? Quando a gente vai, a princípio, a gente não vê nada nas escrituras falando ali sobre a tatuagem. Sim. Antes de falar desse tema, uma coisa bem interessante que eu já ouvi, não me lembro de qual pastor que falou isso daí, mas eu achei muito interessante o que ele disse. Quando a pessoa pergunta isso daí, é aquele mesmo caso do dízimo. Que a pessoa pergunta se tem dízimo no Novo Testamento, não é porque a pessoa não concorda com os 10%, que ela está com vontade de dar 20%. Sim. Normalmente ela pergunta dos 10% porque ela não quer dar nada. Exatamente. Então a gente precisa verificar o que está motivando ela a fazer aquela pergunta. Então, o que esse pastor comentou foi o seguinte: essas perguntas que as pessoas fazem, por exemplo, da tatuagem, são perguntas que buscam conhecer os limites do que eu posso fazer. Sabe, o que eu posso fazer que não é pecado? Então, ou seja, a pessoa ela não está buscando o centro da vontade de Deus. Ela não está buscando assim, eu consigo glorificar a Cristo dessa forma? Não. O que eu posso fazer que ainda não é pecado? Tá? Isso vai para até outros assuntos, por exemplo, até relacionamento conjugal, tem até o que pode e o que não pode, o que é lícito e a partir da onde se torna uma coisa pecaminosa. Então, aquela história de que se você tem fé para comer carne, você come carnes e não critica quem não tem fé e come legumes? Aí a gente já vai complicando um pouquinho o texto, né? Eu estou analisando um texto, aí a gente vai trazer no outro e vai precisar analisar esse texto para contextualizar. Mas enfim, de qualquer... Deixa eu só concluir aqui, essa me ajuda, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, então, primeiro,
essa contextualização. A pessoa está perguntando, não é porque ela está buscando uma edificação, é porque ela está entendendo os limites do que pode e o que não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses limites, né? Pastor, eu posso sair com a minha namorada? Pastor, eu posso dormir na casa da minha namorada? Está experimentando o limite? Está indo num ponto que não é pecado, mas está experimentando limite. Sempre quando a gente experimenta limites, no limite, tudo bem, se o limite não for, mas o limite já é algo próximo da queda. O que é proibido. Do que é proibido. Então, só essa razão, a pergunta do porquê a pessoa quer saber, quer saber, conhecer esses limites, do que essas perguntas pode, não pode, normalmente estão nesse caminho, tá? Entendi. Agora, além disso, a gente também pode trazer para o caso, tudo, né, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por exemplo, no caso da tatuagem, existem os significados e existem também algumas questões que, alguns acordos nossos mesmo da igreja, que nós entendemos que não traz edificação. Então, assim, se não é algo que traz edificação e que pode nos conduzir para um caminho errado, a gente prefere anular e não trazer para dentro da gente. E olha que eu já ouvi isso daí, não só em meios assembleianos. Eu já vi isso, por exemplo, em pastores da Bola de Neve. Então, já vi um pastor, esqueci o nome dele, mas ele todo tatuado, cheio de tatuagem, ele falando, queridos, meu corpo é cheio de tatuagem. Mas assim, vocês vão me perguntar, por que eu não faço mais tatuagem? Aí ele diz, porque meu coração, ele tá para Cristo. Então, eu quero coisas que glorifiquem a Cristo. Eu não quero buscar os limites do que eu posso e não posso. Mas é assim, eu tenho tanta coisa que o Espírito me leva a fazer que glorifique a Cristo, que eu não preciso, eu não estou preocupado com esse tipo de coisa, né? E além disso, também tem a questão do pertencimento. Tá? Toda tatuagem, ela tem a ver com pertencer. Né? E aí a gente pode abrir uma outra questão também disso, né? Se somos igreja, nós já somos um corpo. Então, nós não temos a necessidade de uma marca que nos faça parte de alguma tribo, né? Porque em Cristo nós fomos feito um único povo. Então, se fomos feito um único povo, essa questão de identidades tribais em contexto urbano perde um pouco o sentido, tá? Então, assim, mais por esse caminho, assim, a gente vai ver na questão da tatuagem. Mas se a gente responder dizendo que a Bíblia fala que não pode diretamente, aí a gente vai cair, assim, num problema, assim, que é a falta de embasamento bíblico para responder as pessoas, tá bom? Bom, a senhora ia falar alguma coisa? Eu só queria perguntar... Eu vou convidar vocês para o curso de teologia na segunda-feira. Porque eu já li na Bíblia, só que como agora a cabecinha está devagar, mas eu já li uma parte na Bíblia onde fala que não se deve marcar o nosso corpo. Isso, em Levíticos fala isso, mas assim, como eu estou... Isso, é que assim, o que acontece? Quando a gente marca o nosso corpo, tem alguns que falam que Jesus tem tatuado também, não sei o que, na sua coxa. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, quando a gente tatua o corpo, normalmente tem um significado de identidade. Tá? As pessoas, elas marcam, cada tatuagem tem um significado. Quando uma pessoa se tatua, ela tem essa questão de uma identidade, de fazer parte de algo, né? Agora, veja só, se eu preciso fazer parte de algo, de uma cultura, não é? Sendo que isso vai glorificar Cristo, isso tem a ver com a unidade da igreja, porque hoje eu sou igreja. Então, se eu sou igreja, estou ligado no corpo de Cristo. A minha identidade, eu já tenho uma tatuagem. Que tatuagem é essa? Aquela escrita em Efésios. Qual é a tatuagem de Efésios? Que o Espírito nos foi dado como um selo, como selado, marcado pelo Espírito Santo. Então, eu já tenho esse selo do Espírito. Eu já tenho essa tatuagem de Deus em mim, que diz que quando Cristo voltar,
essa tatuagem, que é o Espírito, o selo do Espírito Santo em mim, ele vai mostrar como diziam que essa tatuagem lá em Efésios é quando um comprador ia lá e para registrar que ele comprou aquela madeira, eles tatuavam que aquilo ali era a posse daquela pessoa. Quando ele voltava para buscar, ele buscava aquilo que estava selado com seu selo. Então, assim. Também. Hã? O gado também. Também. Então, nós somos isso, nós somos selados como propriedade do Senhor. E esse selo é o Espírito. Então, assim, uma resposta bem curta também, né, até interessante para responder, é que se a tatuagem ela representa um contexto, uma identidade, a Bíblia não vai nem falar contra isso, né, porque nós já fomos tatuados em nossos corações pelo Espírito, nos mostrando que temos uma identidade com Cristo. E quando ele vier nos buscar, ele vai ver que nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo, que nós somos a sua igreja. Então nós já temos um selo, nós já temos uma identidade. Então, se nós já fazemos parte de Cristo, por que criarmos identidades, eu vou falar, tribos dentro da igreja? Ou pior, nos unirmos a tribos externas da igreja. Então, olha só. Então, não é esse o conceito de tatuagem? Então, olha só. Hã? Não é. De marcar? Não, porque eu tenho uma tatuagem e eu fiz porque achei o passarinho bonito. Não. Mas a tatuagem Tem, mas a tatuagem... Mas assim, deixa eu explicar. Mas talvez é o seguinte, por exemplo, a questão estética, não é? Hein, Danilo? Não, eu fiz um passarinho aqui no ombro. Deixa eu explicar para ela. O que o Danilo quer dizer que a identidade é que o que você põe no corpo representa você, o que você gosta, o que você quer, o que você faz, o que você consome. No caso, as minhas são tatuagens mais agressivas. Soldado, entende? Espada, porque eu me identifico com guerra, com militarismo. Você com colocaria soldado. um coraçãozinho? Eu não colocaria um coraçãozinho. Não. Então é isso que ele quer dizer. Não é que eu coloquei isso aqui, que eu sou de uma tribo X. Acaba sendo Entende? assim. Eu entendi. É isso. Mesmo que Entendeu? não queira, por exemplo, se chegar uma outra pessoa. E as pessoas perguntam isso. Desculpa, gente, mas eu tenho um salão de beleza. E quando a gente vai pregar para um jovem, falar alguma coisa, a primeira coisa que ele pergunta é: pode ter tatuagem? Aí você fica com cara de pastel, porque na Bíblia, se tivesse, pegar o versículo e falar: minha filha está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando. Mas e quando não tem? Você vai falar o que para a pessoa? Não, Agora, eu acho. entendi, eu vou falar isso aí, né? Deixa eu pegar aqui. Uma pessoa que falou pra mim uma vez que eu queria fazer tatuagem, tá bem mais novo. Queria fazer várias. Meu Deus, a gente está levando a aula para Ó, Não, mas tudo aí, você vê. Quem falou isso pra mim foi um advogado. Ele nem era cristão. Ele falou: você quer marcar o que nas costas? Eu falei: quer fazer um palhaço. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu gosto. Palhaço é complicado. Mas naquela época era, tipo assim, na cabeça, tinha 14 anos. Queria colocar o nome do meu irmão, queria colocar o nome da minha namorada. Ele falou: mas por que você quer colocar o nome do seu irmão? E onde você morava no Paraisópolis, né? Com palhaço. Você ia ser morto. Aí ele falou: por que você marcar seu corpo? Até fechou o olho. Aí ele falou: se você machucar suas costas, vai ficar feio. Primeiro. Gente, alguém viu esse vídeo assim, ele era um adolescente, nem sabia o que não era significava. cristão, não era cristão. Então, Aí ele falou: e o nome de sua mãe? Vai ser corta. Aí eu falei: quero mostrar pra minha mãe que eu amo ela. Ele falou: por que você não quer fazer uma tatuagem? Por que você não demonstra com atitude, com gestos? Uhum. O nome do seu irmão, que eu quero lembrar a memória dele. Ele falou: por que você não faz por gestos? Você não precisa marcar seu corpo para demonstrar que você gosta de uma pessoa que ama, né? E as pessoas às vezes confundem isso, querer às vezes marcar tatuagem para demonstrar que ama o namorado, que ama isso, aquilo, mas não precisa se marcar. Demonstra com gesto, com atitude, com postura, né? Sendo educado, que pode ser engraçado, sendo engraçado, mas nunca fui. Então, foi isso que a pessoa me explicou, né, na época, que mesmo fazendo tatuagem, só vou marcar meu corpo. Eu vou por esse lado, que como o Thiago estava mencionando, quando eu falo de identidade, exatamente, não é que eu estou me registrando numa tribo, mas querendo ou não, né, eu acabo fazendo parte de uma determinada tribo. É que nem se eu fizesse um palhaço, mesmo não fazendo muito, eu trabalhava com advogado. Eu ia acabar fazendo parte de uma tribo, do qual eu não pertencia.
Isso ia me acarretar o quê? Os símbolos, eles são importantes, assim. Agora, basicamente, o que nos importa é que nós, né, graças a Deus, fomos marcados pelo Espírito Santo, né, fazemos parte de um único povo e para nós isso é suficiente. Mas é um tema, tá vendo? Que é interessante, não para a gente, olha que bacana, a gente conversando, a gente começa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, na palavra. Você vê que, olha, eu nem lembrava, eu nunca tinha respondido essa pergunta tocando em Efésios. Agora, conversando com vocês, eu, né, relacionei o selo do Espírito à questão da identidade, que é também algo que a gente tem, né, na tatuagem, essa coisa de identificação com os meus gostos, com o do outro, quem eu sou, com pessoas que também são semelhantes a mim, têm os mesmos propósitos, né? Então, assim, é interessante quando a gente pensa que fomos marcados, mas marcados não com tinta feita por homens, mas marcados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, fazendo com que nós sejamos dele, propriedade particular, selada e marcada por ele. Então, meu coração é tatuado completamente pelo Espírito Santo. Que assim seja, que passar disso daí é desnecessário, porque o Espírito é pleno. Fala, Thiago, daí. Só para resumir, né, tá escrito, se eu não estou enganado, em João 14, que Deus nos deu o Espírito da verdade. Né? Então, não se aplica apenas com tatuagem. Mas tem tatuagens que não aparecem, que é, por exemplo, a arrogância, uma tatuagem que não sai da pessoa, né? Ali a soberba não sai da pessoa. Tem tatuagens que são externas e que a gente vê. Agora, tem tatuagens que vai ficar ali no resto da vida, né? Se uma pessoa não recebeu o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, a roupa a gente muda. A gente muda todos os comportamentos. Né? Hoje eu não faria mais nenhuma. Minha filha às vezes pergunta, eu falo, filha, nunca faça isso na sua vida. Tatuagem eu aconselho que você nunca faça, porque isso é coisa de quem não tá perdido na vida. Não tem um algo para, né? Você está sem o Espírito Santo de Deus. E hoje que eu tenho o Espírito Santo de Deus, né? Eu de certa forma eu me arrependo não só da minha tatuagem, mas de muitas coisas que eu fiz antes. Isso daí, teve uma pessoa que eu comentei isso daí. Ficou até chateada comigo na época. Mas assim, era uma amiga minha, eu era líder dela na época, né? E eu falei, olha, pesquisa o assunto, tá? Mas normalmente a tatuagem, quando a pessoa tem uma necessidade muito grande, né? Tá atrelado também a algum problema de identidade. Não sou eu, Danilo, de forma preconceituosa que estou falando isso, tá? Existem alguns estudos com relação a isso daí, enfim, né? Por exemplo, isso acontece muito com adolescente, que quer o quê? Quer fazer parte. Aparecer, né? Eu quero fazer parte, né? Então, você vai ver que tem essa questão de fazer parte. Então, quando eu quero muito fazer parte, talvez eu não saiba quem eu sou, né? Então, tem alguns problemas assim que a pessoa acha que não tem, mas essa necessidade pode estar atrelada a alguns problemas que não sou eu que estou falando assim. Se a pessoa pesquisar um pouco mais, assim, ela vai encontrar que até mesmo quem faz tatuagem, eles têm ali um entendimento que tem pessoa que, até a própria estética, né? A minha esposa mesmo fez faculdade de estética, tem uma parte lá em psicologia e tal, que a pessoa precisa ter um certo cuidado, porque tem pessoa que busca tanto estética que tem um momento que tem que parar, mas a pessoa ela não quer parar de fazer tratamento, plástica, não é? Por quê? Porque ela não tem ali... Oi? Perfeito, uma negação mesmo. A pessoa não consegue se encontrar, não se aceita, então ela precisa constantemente ali de alguma coisa para modificar o seu corpo, para que ela se encontre, né? Ou seja, acaba perdida mesmo, né? Então, eu sei que você falou aí, referente dízimo, né? Aí uma vez um cara falou para você, cristão, foi da sua, ele falou assim, quando você dá seu dízimo, você sabe para onde vai seu dinheiro, você sabe o que possa fazer com o seu dinheiro? Eu falei, cara, eu vou falar por verdade para você. O que ele faz, aí ele é Deus. Eu não, tipo assim, eu dizia, agora eu não quero saber o que ele está fazendo, eu estou fazendo a minha parte, falei para ele ajudar algo do Senhor. Foi isso que Deus me pôs na igreja, porque antigamente eu gastava
com coisas que não edificavam eu em nada, né? Com mentira. Então agora por que eu não vou ajudar a casa do Senhor? Aí foi referente a maquininha e Pix. Falei, cara, é o seguinte, quando você vai no shopping, né, você passa seu cartão lá numa bermuda boa, numa calça boa, né, se não tiver a maquininha, você vai reclamar. E por que dentro da igreja não pode ter a maquininha, não pode ter o Pix? Não que nós estamos copiando coisa do mundo, mas infelizmente hoje em dia, né, tudo tipo, não que a igreja está copiando É a moeda que se tem, o né? mundo, mas só que hoje em dia, onde não tem maquininha, a pessoa não tem dinheiro, tá no cartão, passa na igreja. É a moeda. Isso. Aí se você for no shopping lá não tiver lá uma maquininha para você passar, aí você vai achar ruim. É que antigamente, se o pessoal recebia em trigo, dá pra dar em trigo. O trigo. Se recebia em tecido, dava em tecido. Sim. Olha, vamos adiantar aqui. Com relação a dízimo, assim, só para responder, deixar sua colocação assim, sem comentário, é que no Antigo Testamento, a gente até comentou isso até, acho que em outra aula aqui, não foi? Ou foi na teologia? Não tô... Você falou de Isso. É que o dízimo é o seguinte, basicamente também, gente, ó, se alguém perguntar para vocês, ó, é pecado, eu sou obrigado a dar dízimo? Aí a pessoa vai lá, não tem no Novo Testamento. Tem no Novo Testamento? Não. Danilo, você é contra o dízimo? Não. Porque olha só, no Antigo Testamento, nós tínhamos ali uma lei. E a lei, ela se manifesta justamente para que, por meio da lei, temos o conhecimento do pecado. A lei, ela vem ali como uma ordenança, como algo que deve ser feito, né? No Novo Testamento, nós temos algo que é a generosidade. Nós vamos ver, por exemplo, no Novo Testamento, Cristo que se entregou completamente. Nós temos ali na igreja primitiva, uma igreja que compartilhava tudo o que tinha. Nós temos ali em Coríntios, né, 2 Coríntios ali, 8 e 9, onde fala sobre as ofertas, ele é a igreja de Jerusalém, que Paulo ele falou sobre a generosidade. E ele estava se referindo a algumas igrejas que eram as mais pobres, mas que foram as mais generosas. Nós temos o exemplo que Jesus citou daquela viúva pobre que ela deu aquela moedinha, que era tudo o que ela tinha. Então, no Novo Testamento, nós não nos limitamos a 10%. E o azeite? Olha, oi? O azeite caro, que eu acho que o Judas não gostou. Então, poxa, o alabastro ali, né? O perfume. Então, olha só. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, precisava de um valor. No Novo Testamento, não precisa de um valor. Por quê? Porque no Novo Testamento existe o princípio da generosidade. Se você quiser dar 20%, você dá. Se você quiser, se você puder, só que aí que tá. Só que existe ali uma coerência que o apóstolo Paulo... Olha que interessante, o apóstolo Paulo ele precisou falar para os crentes em 2 Coríntios que a generosidade precisava de critérios, ou seja, dê de acordo com as suas condições. Por quê? Porque os crentes poderiam, pela generosidade, querer até dar mais do que podiam. E Deus não se agrada em você dar mais do que você pode. Mas se você pode dar mais, é o princípio que nos rege. Agora, olha só, se o Cristo não é verdade, às vezes a gente não ora para que se dê... Imagina, gente, quem não tem condição, quem não tem um pensamento aqui, que se pudesse, tivesse condições, não faria pelo menos alguma coisa. Por exemplo, não sei, não mandaria, não sei, uma oferta para missão, não compraria, não ajudaria no som da igreja, não pegaria alguém, não compraria não sei quanta cesta básica para dar para a igreja, não daria um terno novo para um obreiro que está precisando. Não é assim? A gente não tem vontade de ter para ajudar? É isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. É o princípio da generosidade. Agora sim, se eu estou com mendigagem de dar R$1, não dê. Oxe, Deus não é pobre não. Deus não está com miséria por causa do seu dinheiro não. Pega seu dinheiro e faz o que você quiser com ele. Oxe, não é. Deus precisa de esmola? Agora, a pergunta é, se você... Eu falo você, assim, pelo amor de Deus, é uma forma retórica, tá? Mas assim, colocar assim, se eu, né, tô com miséria para dar uma oferta, por que eu tô dando? Sabe por que eu tô dando? Para que aquela oferta me engrandeça. Para que eu tô dando para me aparecer. Não dê.
A oferta é lido o nome de quem dá a oferta? É falado o valor? Alguém, eu sei quanto vocês ofertam? Eu sei se vocês... Não sei. Então, se eu não sei, assim, não dê. Agora, veja bem, agora o que eu sei é o seguinte, se você, no princípio da generosidade, se você quiser dar 20%, não precisa, tá? Assim, porque nós estabelecemos como igreja que para ficar uma quantidade interessante, que dá para não ficar pesado para ninguém, nós utilizamos o exemplo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha ali uma norma, que às vezes não fica mais fácil com norma. A gente não, a pessoa tem pessoa que é prática, ela quer saber, tá, mas eu vou dar quanto? Eu quero ofertar para a igreja, pastor. Eu quero ofertar, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Aí você fala, meu irmão, quanto? Não, faz assim, a gente está seguindo um exemplo do Antigo Testamento, que é um modelo que nós temos. Então, se já é um modelo, vamos seguir. Não é um modelo? Então, vamos seguir. Então, a gente tem 10%. Então, você entrega o seu dízimo, devolve, né? Entrega ali, devolve o seu dízimo ali. Sim, você ali para o Senhor. Porque, na verdade, não é 10% do Senhor. Isso é um erro. Como assim, Danilo? É 100% do Senhor. É que 90% eu administro para a minha casa. Mas 100% da minha vida é dele. Mas aqueles 10%, né, uns 10% que nós, como comunidade, acordamos seguir o modelo do Antigo Testamento para quê? Para que haja condições ali no recursos na igreja, tá bom? Mas se quiser, puder, tiver condições, não é pecado dar 20, 30, 40, 50%, não. Tá bom? Podendo, né, ter irmão, gente, leia a história do Colgate lá. Ele começou dando 10%, no final ele dava 90%, né? E assim, os 10% que sobrava para ele era mais do que os 90% que ele tinha no começo, quando ele só dava 10%. Mas não estou falando para vocês fazerem isso. O que eu estou falando para vocês pesquisem a história do Colgate e entendam o dízimo a partir do princípio da generosidade. Com sabedoria, não é para sair dando aqui, que nem o pessoal de algumas igrejas que fala para dar tudo, não. Não, tem coerência também, né? Que a gente tem que cuidar da nossa casa também, mordomia cristã, né? Tem toda essa questão também, tá? A gente tem que cuidar da nossa família certinho, não deixar faltar nada, tá? Mas se Deus der condições para vocês algum dia de vocês, né? Abençoarem as pessoas que sejam canal de bênção, tá bom? Bom, então, tá vendo como algumas questões polêmicas, algumas coisinhas a gente precisa, né? Olha só aqui, 5, testados e aprovados. Já temos o selo do Espírito, né? Então já estamos. Mas aqui, ó, quantas vezes a igreja foi prejudicada por alguém que não deveria ser um diácono? Vocês acham que existe? Existe. Com toda certeza. E quantas dessas vezes o desastre poderia ter sido evitado ao se atender às qualificações quanto aos candidatos serem testados e terem se mostrados livres de culpa? Imagino que uma razão para esse padrão ser posto de lado decorra do fato de Paulo não ser explícito sobre a duração ou a natureza do teste. O que o processo deve implicar e quanto tempo deve durar? As próprias igrejas devem usar sua sabedoria e discernimento com oração. Inegociável, entretanto, é a necessidade de ocorrer um período de testes. Então, a Bíblia não fala como, tá? Mas a Bíblia fala que deve ser testados, tá bom? Bom, aqui, só para não ficar um pouco... o que acontece? O autor ele já falou sobre a questão de que o diácono ele deve manter o mistério da fé com a consciência limpa, né? E agora ele está resumindo tudo que foi dito aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, das qualificações do diácono, e falando o seguinte, que essas coisas devem ser consideradas para a consagração do diácono, para que não haja prejuízo para a igreja, tá bom? Então aqui, pelo menos 3, então assim, como que é a prova, como que o diácono é provado e aprovado? Não, algumas... não tem uma fórmula mágica, né? Mas que existe a necessidade de ser provado e que o resultado seja alguém que tenha essas características que foram citadas aqui nesses 2 textos que nós trabalhamos até agora. Bom, pelo menos 3 passos devem ocorrer antes de alguém se tornar um diácono. Vamos ver se nós passamos por isso, né? Bom, primeiro, para começar, os pastores e presbíteros debaterão se a pessoa seria uma boa opção para o cargo. Podem ter certeza, quem foi cogitado aí para
ao diaconato, que está em prova para o diaconato, podem ter certeza que seu pastor, ele pensou, ele orou, tá? Ele chegou à conclusão de que seria ali uma boa opção você se tornar um diácono. Mesmo se você pensar, poxa, mas eu não sou, não fui colocado à prova. Mesmo assim, o seu pastor está de olho em você. E se ele não está de olho, Daniel, porque você não está trabalhando? Ele não está te vendo. Pode te olhar, você não tá. Você não está trabalhando. Né? Então, se você está trabalhando, seu pastor está te vendo. E se seu pastor está te vendo, né? Então ele vai pensar em você. Tá? E se ele pensar em você, ele vai avaliar no momento certo, porque não tem como, né, alguém não ser consagrado. A igreja precisa de obreiros, tá, gente? A gente só tem... Às vezes você é um bom obreiro, você reúne as qualificações necessárias para o ofício, né, para o cargo, só que às vezes o seu pastor só quer mesmo que você seja validado pelo tempo. Sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio de sabedoria. Tudo bem. Só que você já tem ali um bom testemunho? Pode ser que tenha na sua casa, entre os seus amigos. Só que pode ser que você ainda não tenha na igreja. Entende? A igreja local também precisa reconhecer o seu ministério. Não é que quer dizer que a igreja... Não, gente, mas pelo menos o tempo, sabe? As pessoas, elas precisam saber que você, e o seu pastor precisa saber que você é uma pessoa constante. E para ela confiar em você, a confiança não é algo que está ligado às qualidades. Senão, Hitler seria uma pessoa confiável. E ele tinha as suas qualificações. Então, qualificações não faz com que nós sejamos confiáveis. O que nos gera, nos dá a confiança das pessoas é o tempo. Porque o tempo, ele vai mostrar como que nós respondemos a N situações. E a forma como nós respondemos a essas situações vão confirmar quem nós somos para a comunidade que nós estamos, tá bom? Então, às vezes você pode estar aprovado, só que às vezes tem um tempinho aí que precisa para como é que fala mesmo? Maturar, né? Para validar. Fala aí, Thiago. É uma curiosidade. Teve o congresso infantil no SEMU. Uhum. Eu me vesti, botei aquele terno, aquela coisa, tudo. Cheguei. Ele estava lá, tudo, né? Sentei com a minha esposa, minha filha, bonitinho. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, eu vejo os obreiros correndo para um lado, orando correr. Então eu falei para minha esposa, meu Deus, eu vou ter que ajudar. Aí ela falou, vai lá, vai ajudar. Eu falei, tá me incomodando essa correria aí e tal, e eu sentado aqui, né, não me exaltando, tá? Longe de mim. Cheguei pro pastor Gilmar, falei, Gilmar, tô vendo que vocês estão correndo aí e tal, vocês estão precisando de mais braço aí, mais mão de obra? Tiago, tá, pega aquelas cadeiras lá que os caras vieram buscar, de aluguel, e eu com os ternos tudo sujo de cadeira carregando, e não aguentei, eu tive que ajudar. Faz parte. Aí a gente, porque assim, a gente às vezes vai olhar pro Tiago, mas o Tiago, será que o Tiago, né? Vai passando o tempo, aí vai vendo assim que está disposto a trabalhar, que pode contar, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa que está buscando o aperfeiçoamento. Mas como é que a gente vai saber? Não tem, a não ser se Deus mostrar em sonho, ele pode mostrar para vocês, mostrar para mim, mas normalmente não é sempre, né? A maioria das vezes Deus pode mostrar, mas na maioria das vezes não precisa nem Deus mostrar, o dia a dia já está mostrando. Né? Então... Tava meu irmão, e ele catava a cadeira e jogava e eu puxava. A minha esposa tenta me esconder do pastor Rogério. O Rogerinho? Pastor Rogerinho? Ela fala, ele te chama. Não adianta, é a obra dele. Olha só. Agora, olha só, tópico 2 aqui, ó, ponto 2. Se houver acordo, presumindo que ele deseja servir, então convidaremos a preencher um questionário. Esse valioso documento dá aos presbíteros uma melhor percepção das convicções e práticas, dos pontos fortes e fracos do candidato. Né? O que acontece? Esse ponto 2 aqui, esse aqui é um material externo, foi adotado aqui na apostila, mas esse ponto 2 é o seguinte, tá, vamos colocar essa pessoa, separar essa pessoa ao diaconato. Essa pessoa é crente? Será que ela não é um herege?
será que essa pessoa não vai ensinar a igreja errado? Porque você consagra, eu já vi consagrar diácono, o diácono começar a postar e falar para os outros em guardar sábado. Aí você consagra um diácono, faz um grupinho lá, ele começa a liderar, encabeçar um monte de irmão que não é para dizimar, que não é Bíblia. O quê? Tem, tem. Entendeu? Então, assim, tem, porque, sabe, as pessoas começam a seguir algumas pessoas hoje em dia tem YouTube, né? Antigamente era DVD, comprava, era CD, de pregação, aí eram uns livros, hoje em dia tá mais fácil, né? O diabo hoje em dia tem mais ferramenta, né? Ainda bem que a nossa é única, né? É o Espírito Santo, é a palavra que vence toda e qualquer ferramenta maligna. Mas o adversário vem aí com mais, porque a gente tá pregando, tá lá, pessoal, ó. Né? Não sei se eu estava falando aqui, vocês estavam pesquisando também. É normal, isso é bom. Mas Mas isso também pode ser usado para o mal. Né? Então, é bem complicado, porque se o pastor vai colocar alguém em evidência, tomara que não seja alguém perigoso. Né? Porque vai acabar dando dor de cabeça para ele, prejudicando a igreja. Tá? Por fim, 3, designa-se a pessoa na reunião com os membros, incentivando a igreja a reservar um mês para considerar a aptidão dessa pessoa para o ofício e apresentar suas impressões particulares ao pastor. Tudo isso ocorre antes da consagração votar formalmente sobre a instalação da pessoa no diaconato. Vocês estão muito diferente do nosso formato, porque aqui é um modelo de uma outra igreja, mas que vocês veem que a gente segue, mas de uma forma diferente, uma forma maior, porque nós estamos aqui no ministério. Né? Aqui temos a pessoa colocada em prova. Tem pessoas que estão em prova há 3, 6, 1 ano. Né? É o tempo aqui que se separou. Então a congregação está olhando para você. Você foi colocado à prova para o diaconato. Então a igreja você já está servindo como diácono. Não é assim? Foi colocado em prova, já está servindo, assim, já está trabalhando. Então nisso está trabalhando. Mas a igreja já está vendo. Agora imagina, colocou abençoado para tá à prova. Aí já subiu o nariz. Já não vai, né? Já não vai. E vai piorando, né? Aí depois coloca a prova para presbítero, aí que não fala mais com ninguém. Aí já vira um nojo. Trabalhar não trabalhar, meu, trabalhar. Não quer nem falar. Ainda mais trabalhar. Missionária chega todo em pecado, você tá lá. E não quer trabalhar. Não, você pode ajudar. Missionário, meu Deus do céu. Então aí o pastor tem que pensar umas 1000 vezes se consagra ou se fez besteira só em colocar a prova, né? Aí você começa a questionar o pastor, né, com os outros membros, pra ver se você caga de pastor, né? Porque tem uns que ficam assim, né, querendo, quando sobe de cargo, já quer tirar o pastor, que passou para outro lugar, para ele assumir a mesma igreja. Já se separa e começa a fazer a divisão, né? Mas essas pessoas que são boas desse jeito, sabe? Eu acho que essas pessoas que são boas. Não, essas pessoas que são boas desse jeito assim, eu sou muito a favor de mandar para uma igreja que está vazia e mandar ele encher. Ele pode ser pastor. Não, já manda. Pega lá, fala assim, ó, estamos precisando de pastor, vai lá. Você não é pastor? Misericórdia, vai que esse aí tá orando para não mandar lobo, né? Aí, por isso que não acontece. Porque às vezes esse aí, Deus manda um pastor de verdade para cuidar desse não manda esses lobos, não. É por isso que não acontece. Bom, gente, então, vamos agora, temos algumas perguntas aqui. Olha só, há quanto tempo você é cristã? Você deseja ser diácono? Você considera ter experiência e habilidades? Casada? Olha só. Bom, aqui, gente, é um texto. Se vocês quiserem preencher com respostas curtas, tá? E só colocar lá o número 1 e escrever, não é obrigado, não precisa. Se não fizer, não vou fazer nada. Mas se alguém quiser, tá? Escrever e trazer na próxima aula, fica à vontade, tá bom? Aí, para esse questionário aqui da página 22, tá? Então, basicamente, mas isso daqui é muito mais para você. Se quiser fazer perguntas, faça essas perguntas para você mesmo, tá? Para você refletir sobre o seu... Oh, meu Deus, aqui você é preguiçoso. Tem aqui, né? Acho que não precisa nem dar para mim. Se quiser mandar ajuda, eu leio, tal, eu converso com vocês, mas é mais para você pensar com você. É até um bom exercício você escrever. E quando você escreve, né, Natalita? Natalita é educadora, quando a gente escreve,
isso faz bem, né? Para o pensamento. Então, se você quiser escrever para você mesmo, tá bom? Fique à vontade aqui. Tem algumas perguntas que são muito importantes aí para quem deseja esse ministério, tá bom? Bom, vida familiar com fidelidade. Aqui é que o apóstolo vai falar também sobre a questão ali do ser marido de uma só mulher, não é? Então, essa questão, gente, antigamente nós tínhamos um pensamento ali, um entendimento de que o diácono ele precisava ser casado, né? Hoje nós não temos esse entendimento, tá? Nós que eu estou falando não é o Danilo que mudou de cabeça, eu sempre pensei assim, mas tem hora que nós falamos como Danilo, pessoa, e tem hora que nós respondemos como igreja, a Assembleia de Deus. Nós precisamos falar alguns momentos como Assembleia de Deus. Então, nós tínhamos um entendimento diferente, né, do que temos hoje, de que o diácono e o presbítero deveria ser casados. Hoje em dia, nós temos a compreensão, a interpretação desse texto muito mais para o lado de que não pode ser bígamo, né? Ou seja, marido de uma esposa, tá? Então, de uma só mulher. Então, é isso mesmo? Cadê? Vamos lá. Timóteo, né? Cadê? 1 Timóteo, capítulo 3. Aqui, 11 da mesma sorte, aqui no 12, né? Os diáconos sejam maridos de uma mulher, porque se uma? Tem que ser uma mulher. O diácono pode ser marido de um homem, né? Aqui já anula, já não é isso. Está escrito aqui. Também não está dizendo que tem que ser casado, porque se fosse só casado, alguns bígamos poderiam falar que são casados. Então aqui não, aqui está falando que tem que ser marido, tem que ser de mulher e tem que ser uma só. Não é isso? Está escrito aqui? Então não tem conversa. Aqui o texto está bem claro. E que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Olha só. Então, as mulheres aqui sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. A gente já mencionou sobre mulheres. Mulher, um homem fofoqueiro é uma tragédia. Mas a mulher, ela é muito observadora. A mulher, ela tem eu costumo falar o seguinte, que o homem, isso é verdade. As pessoas falavam para mim, eu nunca duvidei disso, mas quando a gente casa, a gente vê que realmente é isso. Uma coisa é homem, né? A gente tem uma visão. Quando a mulher chega, é tanto detalhe que a gente não vê, não é verdade? É tanta coisa. É que na nossa cabeça já está tudo certo. A mulher vem, não, está tudo errado. A gente, meu Deus, eu tenho que aprender a fazer tudo. Até, né? Danilo, senta direito, Danilo faz tal coisa, esqueceu tal coisa, vamos tal coisa. Né? E é verdade, mas isso não é ruim. Isso daí é bom porque a mulher, ela é diferente do homem mesmo. Agora, a mulher, ela não pode ser levada, esse dom que Deus dá de ser mais sensível às coisas, é um dom. Não, eu não sou assim. Não é. Mulher tem essa sensibilidade. Agora, isso é um dom que Deus deu, né? Da mulher ver além do que... Na verdade, não olha para trás. Qual a cor da camisa dela? Não sei. Não, qual que é a dela? Como é que ela está vestida lá atrás? Oh, meu Deus, é que vocês não viram. Mas a senhora viu, viu? Alguma coisa vocês viram, gente. Isso aí não é tão interessante. Hã? Não é tão interessante. Não é interessante. É porque... Não, então... Quando é o radar dela. Quando liga o radar. Ele vê coisa que... Olha, eu acho que essas coisas são fúteis para nós. Agora, quando é o geral... Mas tem alguma coisa que a senhora observou? Nós observamos além disso, entendeu? Aham. Uma coisa assim, onde ela falou, o radar e eu ainda. Tá. Por exemplo, se tem alguém falando com desdém, se a pessoa ela tá falando, se a pessoa ela quer te ouvir, se a pessoa não tá te ouvindo. Você quer ver uma mulher virar um radar, é se ela perceber que uma outra tá paquerando o marido dela. Meu filho, ela vê a cor do olho, a cor do cabelo, a unha da outra, não sei o quê. Se ele olhou, se ele não olhou, se ele eu não sei se eu acho que foi o pastor Josué Gonçalves que falou assim, quando você ligar o radar, ele falou assim, quando você ligar o radar e você vir que tem alguém lá olhando pro teu marido,
Não chegue em casa e brigue com ele, porque pode ser que ele não viu a outra. O que você faz? Você viu que ele ligou, que olhou para ele, você vai grudar nele. Que aí ela vai olhar para você. E aí você vai ter paz com seu marido. Não, mas não é verdade. Então só tome cuidado com isso daqui, porque o homem é feio, gente, né? Não, mulher já é feio, homem é mais feio. Homem nem se, acho que o apóstolo Paulo nem comentou muito de homem, porque mulher já é feia. Agora homem, aí é uma coisa ridícula, né? A mulher no evangelho, ela é mais sensível a tudo. Tipo assim, quando a gente vai fazer uma visita, a gente observa toda a casa, a deficiência, a ausência. Eu sou assim, não sei quem é, entendeu? Na igreja. A gente observa o olhar, às vezes, da pessoa, sabe? Quando a pessoa tem, se você tem mais uma intimidade, não pode ser assim, a gente consegue perceber que aquela pessoa está diferente, entendeu? Eu acho que o homem é um pouco alheio a isso, entendeu? Sim, isso completa, né? Tô falando casal, tô falando do vigarismo de evangelho. Sim, a gente fala assim sobre o feminismo, né? Que é um problema que o pessoal levanta aí. O feminismo é um machismo enrustido, inverso. Que é o fato da mulher querer ser homem. Exatamente. A mulher não tem que ser homem, mas ela não pode ser desrespeitada como mulher. Porque a mulher, ela é diferente do homem e o homem nunca vai ser o que a mulher é. Então, exato. Então, a mulher, ela tem que sim ter ali um protagonismo feminino, ela tem que ter ali, ela tem que crescer em graça, tem que crescer em sabedoria, né? Mas dentro daquilo que Deus a fez ser. Florescer naquilo que Deus fez ela ser, e o homem também. O homem não ocultando a mulher, e a mulher também não querendo tomar o lugar do homem. Então, se cada um cresce dentro daquilo que é seu próprio, os dois se fortalecem. Né? E esse é o propósito de Deus. A gente não pega um quebra-cabeça igual, duas pecinhas igual, não monta. Né? Você vê que a diferença ela vai vir justamente para gerar a conexão, para fazer a beleza. Né? A gente precisa de... imagina, se todos os sons fossem iguais, não existiria música. Né? Existe essa beleza justamente por causa da diferença. Bom, mas então, nós temos... Vamos agora seguir, vamos para o capítulo 4, né? O capítulo 4. Tá vendo como tem bastante coisa aqui? Talvez depois a gente volte, leia mais algumas vezes esse capítulo aqui de 1 Coríntios 3, né? Mas vamos ver. Agora, 1 Timóteo 3:8, né? 3:8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Bom, aqui os deveres eclesiásticos do diácono. Primeiro, dignos significa ser venerado pelo caráter. Uma só palavra, negação, página 25. Negação qualificada expressa uma negação absoluta, que significa alguém cuja palavra é sim, sim e não, não. Sorte da ganância significa alguém ambicioso pelo lucro ilegítimo, ganancioso pelo dinheiro. Bom, vamos ler aqui. Introdução. O trabalho do diácono varia de igreja para igreja, mas sua função principal é diminuir a carga de trabalho do pastor ou presbítero. Todos devem ajudar na igreja, mas o diácono é uma pessoa responsável que gere certas tarefas. O diácono é o servo que coopera com aqueles que se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Há 2 ministérios na igreja, a diaconia das mesas e a diaconia da palavra, a ação social e a pregação do evangelho. O ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Nenhum dos 2 ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais cheias do Espírito Santo para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Paulo diz que os diáconos precisam ser dignos de respeito, ter caráter impoluto, vida irrepreensível e conduta ilibada. De uma só palavra, 3:8, os diáconos precisam ser
verdadeiros, íntegros em suas palavras e consistentes em suas vidas. Não são boateiros, dados a mexericos, não dizem uma coisa aqui e outra acolá, não são maledicentes, nem jogam uma pessoa contra a outra. Suas palavras têm peso, eles são absolutamente confiáveis no que dizem. Mostra-nos a história do cristianismo não terem sido poucos os diáconos que se destacaram, né, nas lides e aptidões eclesiásticas. Não descuide o diácono, portanto, de suas responsabilidades. Se antes os seus deveres circunscreviam-se à congregação, suas obrigações agora vão mais além. Manter-se-á ele atento desde já às necessidades de seu pastor, às exigências do ministério e aos reclamos do credo e dos estatutos de sua igreja e denominação. Em algumas denominações, o corpo diaconal tem atuação tanto litúrgica quanto secular, dentro da congregação, como cooperadores, porteiros, auxiliares nos cultos, zeladores patrimoniais, e entre outras denominações, o diaconato tem caráter de ministério ligado ao governo eclesiástico, exercido por meio de atividades humanitárias de amparo junto a comunidades necessitadas externas da membresia. Por exemplo, na congregação cristã, o cargo de diácono tem responsabilidades de atender os pobres em suas necessidades, né? Por exemplo, na presbiteriana existe, se eu não me engano, um pastor, uma diretoria pastoral e uma diaconal. Então, por exemplo, pelo menos na faculdade um professor me explicou que era dessa forma, né? Não sei se em todos, mas pelo menos naquele que ele congregava era assim. Existe ali o pastor que ele vai mais para o lado administrativo. Então ele vai cuidar da administração, ele vai cuidar das finanças, vai cuidar dessa parte. E existe o pastor que ele já vai cuidar somente da parte da pregação e do ensino. Então eles seguem esse modelo, né? Nossa cultura é bonito, mas não dá para aplicar, né? A gente tem uma forma diferente de aplicar, né? A gente tem assim, o pastor ele acaba tendo também algumas obrigações que não são ligadas à palavra, obrigações financeiras, obrigações, né? Acaba que o pastor acaba sendo um administrador também. Isso torna um pouco mais difícil o trabalho pastoral, tá? Então, é bom, né? Essas igrejas assim que têm essa condição do diácono, desses pastores diáconos, cuidarem dessa parte administrativa, é muito bom, porque sobra tempo para os pastores que cuidam da palavra não terem dor de cabeça com dinheiro para pagar as contas, né? Mas enfim, de qualquer forma, ainda mais no nosso contexto em que os pastores também são administradores, então o que nós pudermos fazer para ajudá-los, pelo menos dentro daquilo que nos cabe, é bom, porque com certeza são homens que normalmente são bem atarefados. Na maioria dos nossos pastores, eles têm dupla jornada, são pastores que não têm condições de receber ali um salário pelo seu trabalho, né? Alguns, graças a Deus, sim, né? A sua maioria, pelo menos, não sei se todos atualmente recebem uma ajuda de custo para cobrir o combustível, né? Mas, pelo menos até quando eu tinha informação, pelo menos um período em que alguns compartilhavam alguma coisa comigo, alguns não tinham, né? Mas são coisas que vão acontecendo, né? Por exemplo, nosso ministério hoje já oferece um auxílio para pastores jubilados, né? Então, para esposas de pastores jubilados, então, ou seja, são pessoas que trabalharam e que hoje a igreja tem condições ali de dar um valor para esses que se dedicaram suas vidas aí ao Evangelho, que nós estamos aqui porque eles trabalharam lá atrás, né? Deus os levantou. Então, mas na prática temos muitas vezes pastores que não recebem, pastores que eles precisam, estão ali preocupados com o seu trabalho, preocupados com sua família e ainda preocupados em como vão fazer para pagar o aluguel da igreja. Então, eles, se precisar reformar a igreja, às vezes são eles que são pedreiro também, reformam a igreja. Às vezes não tem obreiros suficientes, então a demanda realmente acaba sendo muito grande. Então, não esqueçam de orar pelos pastores, não é um trabalho assim fácil, e assim, nós, né, sabemos que nem tudo eles vão poder passar para a gente,
Mas aquilo que a gente puder fazer, que a gente faça aí com o coração entregue mesmo para amenizar e facilitar um pouco a vida deles, tá bom? Então, olha só, quanto tempo a gente tem aqui ainda? Meia hora. As responsabilidades dos diáconos. Se o ofício de presbítero é frequentemente ignorado na igreja moderna, o ofício de diácono é frequentemente mal entendido. Conforme o Novo Testamento, a função do diácono é principalmente ser um servo. A igreja precisa de diáconos para promoverem suporte logístico e material, de modo que os pastores e presbíteros possam focar na palavra de Deus e na oração. Bom, essa parte acho que está bem clara, né? Responsabilidades do diácono em relação ao seu pastor. É o diácono auxiliar mais direto de que o pastor que dispõe o pastor, ou pelo menos deveria sê-lo. Na igreja primitiva, foram os diáconos constituídos justamente para que os apóstolos se mantivessem efeitos aos ofícios de seu ministério, a oração e a palavra. Disso ciente, estará o diácono sempre vigilante quanto às solicitações de seu pastor. Jamais deveria permitir que seu pastor venha negligenciar o espiritual a fim de envolver-se com o material, pois quem deve lidar com o material é o diácono. Pelo espiritual consumir-se-á o pastor. Os diáconos devem se encarregar dessas providências. Gente, o pastor chegar na igreja, o diácono tem que chegar antes do pastor. Não é verdade? O diácono, dependendo da igreja, assim, se tem mas tem pastor que o pastor quer ter uma vaga para ele. Lógico, gente. O pastor vai ficar procurando vaga, o pastor vai estacionar lá não sei aonde. Não pode. Né? É uma pessoa de destaque, é uma pessoa que... Não é assim, eu acho que é até feio o pastor chegar e pedir, né? Olha, gente, separa uma vaga para mim. Não é. Eu acho que aí já foge, não é? Tem pessoa que fala assim, mas o pastor, ele é igual a gente. É igual, né? Mas... eu acho que, né, pelo menos, eu não sei como é que tá mudando muito a sociedade, mas eu acho que, é claro que o pastor não vai exigir que ele seja diferente, né? Mas eu acho que a igreja vai entender que, com certeza, é alguém que a gente quer bem, ou não? Sim. Às vezes pode ter uma demanda que decide que o pastor tem que ser com uma certa urgência, ou ele está em uma demanda já pastoral, antes de chegar no culto, e vai chegar um pouco atrasado. Por isso que ele necessita que tenha uma vaga, o presbítero, os diáconos, iniciando o culto. Imagina o pastor tá lá no púlpito, ele tá com garganta seca, ele tem que descer para pegar água lá. Mas ele não desce, eu vou lá buscar água, porque ele não vai buscar. Tá, mas se acontece alguma coisa ali. Claro, mas a igreja tem que andar sozinha, sem o pastor. Tá, mas você não tem carinho pelo seu líder? Não tem aquele respeito? Sabe? Não tem aquela sabe? Não custa ter um carinho pela pessoa, sabe? Mas o quê? É complicado isso daí, porque olha só, olha que interessante. Não é um pouco hipócrita da minha parte se eu falar que eu tenho carinho pelas almas que eu não conheço e eu não ter carinho pela pessoa que me pastoreia? Olha só, a pessoa que está se desgastando por mim. É aquela coisa, a pessoa ela fala que ama todo mundo, mas o pai e a mãe que está pagando as contas da casa que ela mora não valoriza. Como é que eu tenho um coração bom para entregar o que eu tenho e pelo menos o tempo que eu tenho, a minha energia para pessoas que eu não conheço? Não é incoerente? Eu posso sim gostar, amar almas, mas para isso eu preciso primeiro demonstrar um amor aos que são da casa, não é isso? O seu próximo. Exato. Agora, se eu nego o meu pai e minha mãe, eu falo isso daí. Imagina, se um menino ele maltrata a mãe e o pai, ele vai ser um bom marido? Não. O contrário também, vai ser uma boa esposa? Não. Por quê? Porque é o princípio da honra. Quem não dá honra, não é?
A pessoa que não honra, né, ainda mais é complicado isso daí. Então, assim, não tem como a pessoa chegar e falar e destratar o pastor. É uma pessoa assim que ela... Ah, mas o pastor está errado. Gente, vamos colocar o seguinte, que o pastor esteja errado. Se o pastor estiver errado, é motivo para você chorar. É motivo para você buscar Deus, porque se ele estiver errado, vai ser um bocado de gente que vai cair. Entende? Então, que você seja, sabe, quando ele tiver, que você seja aí, né, como aqueles que seguraram as mãos ali de Moisés. Porque pode ser que os braços do pastor fraquejam, mas você tem que estar lá para erguer o braço deles, entende? Então, trata bem, puxa saco, seja. Se ele está precisando, é problema. Então, mas que a gente falou na primeira aula, lembra? Que a gente comentou, se a pessoa acha ruim isso, é a interpretação da pessoa. Porque assim, você precisa vencer, se você quiser ser um bom obreiro, um bom profissional, essa preocupação com o que as pessoas pensam a seu respeito. Tá? Porque não é ser bajulador. Bajulador é aquela pessoa que não tem coragem de falar, a gente viu na última aula, se eu não me engano, a pessoa que não tem coragem, o que é bajulador? O Thiago não está aqui. Eu não tenho coragem de falar bem do Thiago na ausência dele. Tipo assim, ó, o pastor Lucas não está aqui. Eu não tenho a coragem de falar bem do pastor. Mas na frente dele, pastor, que não sei o quê. Não, pera lá. É o seguinte, se você vai falar, se você tem alguma coisa boa para falar da pessoa, é verdade. Então cabe na frente e nas costas. Você fala bem. Entendeu? Vale, porque você realmente é o que você pensa da pessoa. Entende? Então você pode fazer, pode elogiar, sem nenhum problema, porque é o que você pensa da pessoa. Então é uma verdade. Não é uma verdade conveniente, é uma verdade que você acredita mesmo. Entende? Então, assim, responsabilidade do diácono em relação ao seu pastor. É isso, né? Que eu propicie as necessárias condições a fim de que possa dedicar-se ao seu ministério. Então, basicamente aqui, a gente ver, tem que estar atento ao que o pastor está precisando. O que o pastor precisa? Igrejas maiores, como aqui no Ferreira, você precisa estar atento ao que o seu líder precisa. Tá? Você vai olhar para o líder. Por quê? Porque o líder já está olhando para o pastor. Igrejas maiores, não sei como no Paraisópolis com a quantidade de obreiros também, mas é mais ou menos assim. Se a igreja é menor, você olha, mas normalmente, eu acho que praticamente todas as igrejas vai ter um líder ali dos obreiros, mas é bom mesmo você tendo o seu líder de obreiro, você tá atento a tudo, por quê? Porque se o teu líder não tá atento, você não vai pular à frente dele, só que você vai comunicar ele. Fala, você viu, o pastor tá perguntando tal coisa, o que a gente faz? Vai lá, tente lá. Ou não pode achar que eu já vi, já resolvi. Já. Então, é uma comunicação. É aquilo ali que a gente falou, da gente estar disposto ali a servir com o radar. Ligar, como o Thiago fez. Ali no exemplo, você viu que o pastor estava lá, já chegou, posso ajudar. Que no caso, detalhe, o pastor Gilmar, ele estava provavelmente coordenando. Sim. Então, você chegou no coordenador. O Gilmar, no caso, é um pastor, não é diácono, é pastor. E ele estava responsável pelo trabalho. Então, o Thiago viu a necessidade e ele chegou no líder, e o líder encaminhou ele para a tarefa, tá bom? Responsabilidades do diácono em relação ao ministério. Você já pertence ao ministério eclesiástico. Esteja, pois, em perfeita sintonia com os integrantes deste. Veja-os como companheiros de luta, jamais intente uma carreira solo. Os obreiros de Deus somos vistos sempre em equipe. São os 70 que saem de 2 em 2, os 12 que se afainam e repousam ao lado do Senhor, os 120 que em perseverante oração aguardam no cenáculo Pentecostes. Então, e o que dizer de Paulo? Embora o maior missionário jamais deixou de ter os seus assistentes, lendo-lhes as cartas, deparamos-nos de contínuo com os integrantes de sua operosa equipe. Não pode haver egoísmo no ministério diaconal. Participe das reuniões de ministério, intere-se dos assuntos tratados, com humildade, sempre reconhecendo o seu lugar, opine, sugira, ofereça subsídios. É aquela coisa, a pessoa quer dar opinião, mas na reunião não vem. Né? Mas no dia que alguém pede não está ali fazendo. Então,
é importante estar presente. Posso falar? Pode falar, né? Mas para a pessoa certa, no momento certo, da maneira certa, a coisa certa, né? Então, seja amigo de todos, de cada um em particular, um cooperador sempre querido. Não se ausente, olha, não se ausente. Cultive aquele companheirismo tão próprio dos cristãos primitivos. Esteja atento às orientações de seu pastor. Agindo assim, você se surpreenderá com os êxitos de seu ministério. Isolado, ninguém poderá crescer. Já em equipe, todo avanço é possível, né? Função e objetivo e importância do ofício diaconal. Baseado no padrão estabelecido em Atos 6, com os apóstolos e os 7, parece melhor enxergar os diáconos como servos que fazem o que for necessário para permitir que os pastores cumpram o seu chamado divino de pastorear e ensinar a igreja. Assim como os apóstolos delegaram responsabilidades administrativas aos 7, também os pastores devem delegar certas responsabilidades aos diáconos, de modo que os pastores e os presbíteros possam focar os seus esforços em outras atividades. Como resultado, cada igreja local é livre para definir as tarefas dos diáconos conforme as suas necessidades particulares. Então, num curso desse, a gente não pode falar o que Arpoador tem de necessidade, o que Paraisópolis, o que Campo Limpo, o que Ferreira. Temos 4 igrejas aqui, cada um tem as suas peculiaridades. Então, são os pastores e vocês, né, e o corpo diaconal, os obreiros que vão ver a necessidade. Pode ser que seja um pouco diferente de uma igreja para outra, mas a base, o princípio é sempre o mesmo, tá? Então, a escolha de homens, cadê? Os negócios da igreja, de modo que os apóstolos pudessem ficar livres para o seu trabalho especial de ensinar a verdade. Foi grandemente abençoada por Deus. O fato de terem sido estes irmãos ordenados para a obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres não os exclui do dever de ensinar a fé. Temos os exemplos do diácono Estevão e Filipe. Ao contrário, foram amplamente qualificados para instruir a outros na verdade e se empenharam na obra com grande fervor e sucesso. Dentre os objetivos do trabalho dos diáconos, podemos destacar o seguinte: primeiro, promover a paz nas igrejas. Promover a paz nas igrejas. Algo que se tornou necessária a criação do diaconato, como vemos no capítulo 6 de Atos, foi a proteção da paz interna na igreja. Não sabemos até que ponto a igreja de Jerusalém estava dividida. Certo é que a murmuração tomava proporções perigosas. Os diáconos, pelo seu zelo e amor desprendido, conseguiram curar a ferida e restaurar a harmonia. O grande e principal dever do diácono nas igrejas neotestamentárias é defender e promover a camaradagem entre os irmãos. Gente, em toda igreja a gente vai ter mais pastor ou diácono? Então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente sempre vai ter mais diácono. Então, assim, até a conta, né? Então, os diáconos têm que trabalhar para quê? Para ajudar o pastor, principalmente mantendo a paz. Você vai saber de coisa que às vezes você discorda? Vai, gente. E você acha que entre os pastores não tem assunto que eles discordam? Tem. Mas você não quer ser uma pessoa de confiança? Você não é uma pessoa de confiança? O que é ser uma pessoa de confiança? Quer um exemplo? Tá, eu tenho algumas coisas que no meu casamento, que eu penso de um jeito, a Sabrina pensa de outro? Tem. Tá, aí eu vou chegar para minha filha daqui a pouco, eu vou chegar externamente e vou trazer para vocês os meus pontos. Não cabe. Não cabe. É assim, nós podemos ter nossas divergências, mas nós devemos tolerar e aceitar algumas coisas assim, chegar a um consenso, e esse consenso nós nos defendemos publicamente. Entende? Você pode discordar internamente, mas externamente a gente se defende. Sabe aquela coisa briga de irmão? Ah, mas tá... então, mas eu falo... sabe aquela coisa... É semelhante porque é igual, né? Irmão vai lá, briga, que não sei o que, eu discordo. Tá, mas pra fora... Não, ele é meu irmão. Ele tá certo. Tem que ter isso daí, tá? É impossível você estar numa igreja e você concordar com tudo que as pessoas pensam. Não vai existir. Só que a gente não pode semear, espalhar discórdia. A gente tem que engolir a nossa opinião em alguns momentos, né? E externamente a gente tem que manter uma postura de promoção da paz. Porque senão, todo cargo de autoridade é assim, gente. Todo cargo, não é verdade?
À medida que você vai subindo de cargo na empresa, você vai sabendo de mais assuntos delicados que você não pode expor. E você tem que saber guardar alguns assuntos. E aí você vai subindo de cargo. É normal, porque onde existem pessoas, você vai saber de assuntos. E aí você, como vai tendo autoridade, você vai precisar saber lidar com os assuntos. E existem maneiras próprias e corretas de lidar com os assuntos. Né? E não falando assim, expondo para pessoas que não têm, que não comungam do mesmo patamar ou responsabilidade que você está, que você vai expor. Você vai matar as pessoas, em outras palavras, tá bom? Deixar desembaraçados o ministro. Uma igreja em franco crescimento como a de Jerusalém, havia muito serviço a ser feito. Os diáconos foram escolhidos como auxiliares dos apóstolos, a fim de estes pudessem se dedicar mais à oração e ao ministério da palavra. Se os diáconos foram necessários numa igreja de organização simples e rudimentar como a igreja de Jerusalém, quanto mais são necessários hoje nas grandes igrejas, né? Bom, promover o bem-estar dos crentes. Outro objetivo claro na eleição dos primeiros 7 diáconos foi a promoção do bem-estar dos que faziam parte da igreja. Os membros precisavam e ainda precisam saber que são amados e apreciados de uma maneira real. Necessitam ser atendidos em suas necessidades básicas de alimento, vestuário e moradia. Algumas vezes necessitam instrução e encorajamento. Os diáconos nisto podem prestar excelente serviço. Dar um testemunho mais eficaz. Vê-se claramente que se criou o diaconato para que a igreja pudesse testemunhar mais eficazmente do poder do evangelho. Esta será sempre a empolgante finalidade de toda atividade eclesiástica. O plano deu certo, pois a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Isto aqui foi resultado do quê? Dos diáconos. Então, quando promove a... Gente, a igreja... Já pararam para pensar que se todas as pessoas que aceitam a Jesus, que se tornam membros da igreja, se elas não saíssem, quantos membros nós teríamos? Então o problema muitas vezes é a retenção. E por que acontecem esses problemas de retenção? Às vezes o pastor ele não tem como... Ou quando ele chega, já aconteceu a miséria lá. Né? Então imagina se nós estivermos aonde, e é verdade, nós estamos, o pastor Levi está aqui agora? Não. É como se estivesse. Sim. Não. Todos nós aqui, não sou eu, vocês, na verdade, se acontecer alguma coisa errada aqui, ele vai ficar sabendo, porque está sendo filmado também, não só por isso, mas porque nós temos uma coerência também. Nós temos o Espírito Santo, nós temos sabedoria, não é verdade? Nós zelamos pelo bom testemunho, nós somos obreiros da igreja. Então, se está acontecendo uma coisa certa ou errada, nós somos o olhar ali do pastor. Então, a igreja cresceu. Quando há um ambiente de paz, é mais fácil, não é? Quando tem um probleminha lá, a gente vai lá e já pacifica. Por exemplo, olha a situação aqui. Você viu que o pessoal precisou usar a sala? Lá em cima, para o ensaio. Sim. Imagina agora a gente pegar, parabenizo vocês prontamente, né? A gente estava numa sala, eu falei para vocês para a gente ir para outra sala, agora a gente está nessa outra sala, nenhum de vocês reclama em momento algum. Por quê? Porque imagina, a gente vai criar uma contenda, uma situação, não precisa. O que eu estou vendo é o seguinte, que tem uma sala que está tendo uma aula abençoada de discipulado, um outro local que está tendo um ensaio de um culto que vai ser uma bênção, e uma sala aqui que Deus também está abençoando também. Então, não estou vendo estou vendo coisas boas acontecendo. Mas imagina se nós aqui, nossa sala, nós não tivéssemos sabedoria. Acabar aqui, eu vou ligar para o pastor, porque não pode ser assim. Acabar, não dá. Aí a gente vai arrumar briga. Aí imagina um novo convertido, está na sala discipulado por um negócio desse. Eu falo, eu aqui? É mais fácil eu estar no mundo do que aqui. Não é verdade? Porque não vê aquela paz. Vai ter problema? Vai. Só que não seja por causa de nós. Porque é melhor, aquela coisa, mister que haja, né, problemas, escândalos, mas que não seja por nossa culpa, né? Porque é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar. Né? A gente não pode escandalizar os pequeninos. Nós temos uma responsabilidade. Então nós devemos zelar por isso. E quando nós zelamos por isso, fazendo um trabalho bem feito, é aquilo que eu falei, o ministério diaconal, que ele é bem sucedido, ele é invisível.
Sabe por quê? Porque está tudo acontecendo. Perfeitamente. E se tá, não é verdade? Se a orquestra está toda, não tem, tá todo mundo tocando na tonalidade certa, a nota certa, no tempo certo, a gente não vai ver um instrumento, a gente vai ver todo mundo. Então, se os diáconos, os obreiros, a gente não vai nem lembrar direito quem, sabe? A gente vai lembrar quem estava e quem não estava, mas é tudo tão bem orquestrado que a gente, como a senhora falou, a gente não observa isso. A gente observa outra coisa. Na verdade, quando a gente vê a ceia foi tão bem servida que eu nem me lembrei que os diáconos serviram. Que eu estava mais preocupado em sentir a presença de Deus do que me preocupar com os diáconos. Agora, se um diácono tropeça, se o diácono faz errado, se o diácono deixa a bandeja cair, se serve ceia para um visitante, não sabe nem por que era para pegar, não chama atenção? E se chama atenção, não desvia o foco da graça de Deus, a presença, não desvia? A gente não começa a ver o defeito. Poxa, o que é aquilo ali? Não tira, né? Não desconecta. Então, a conexão ela é gerada quando está em paz. E a paz ela é promovida por nós, que estamos aí para resolver problemas. Né? Resolver problemas não para nos destacarmos, mas por meio da unidade Cristo aparecer. Então essa é a visão, tá bom? Reforçar a liderança. A maior justificativa para a criação do diaconato está no fato de contribuir ele no sentido de fortalecer a liderança. Não importa qual habilidade diretora que o diácono possui, ele deve lembrar-se de que está contribuindo para a maior eficiência da liderança de sua igreja local. Nem todos os diáconos lideram, mas todos eles devem ser exemplares e podem desenvolver-se em força e excelência. Bom, cadê? Mais 4 mil, vamos ler esse textinho aqui, né? A importância do cargo. O diaconato é uma importante função dentro da igreja cristã. Ao lado do ministério da palavra, é o único cargo que recebe a ordenação bíblica. Mas analisemos com franqueza. Nas nossas igrejas hoje, há muita gente que ocupa posições de responsabilidade. São professores da escola bíblica dominical, diretores de departamento e de muitas outras atividades. Os diáconos devem estar envolvidos em tudo aquilo que seja essencial para o desempenho da missão da igreja. Se este não é o caso, provavelmente os diáconos não estão cumprindo com sua legítima função escriturística. Outros provêm que vão para o extremo oposto, sugerem que o ofício do diaconato não é mais relevante hoje. Seria esse o caso? Cremos que não. É necessário que a mesma ordem e sistema sejam mantidos na igreja agora como nos dias apostólicos. A prosperidade da causa depende grandemente de serem seus vários departamentos conduzidos por homens hábeis, qualificados para suas posições. Os que são escolhidos por Deus para serem líderes em sua causa, tendo a supervisão geral dos interesses espirituais da igreja, devem ser aliviados, tanto quanto possível, de cuidados e perplexidades de natureza temporal. Aqueles a quem Deus chamou para ministrar em palavra e doutrina devem ter tempo para meditação, oração e estudo das Escrituras. Há uma tarefa muito importante confiada aos diáconos, que os anciãos e pastores não devem fazer em seu lugar. De acordo com o Novo Testamento, nada há que melhor multiplique a eficiência do púlpito do que um grupo de diáconos trabalhando fiel e lealmente para cumprir diligentemente a tarefa que a igreja lhes confiou. Valorizemos, pois, esse ofício ofício de todas as maneiras possíveis. Olha, aqui, gente, nós vamos dar uma pausa, né, para voltarmos na semana que vem, mas foi levantada aqui uma questão, né, que, por um lado, dizem que, na atualidade, os diáconos, eles, por um lado, são eles que têm a responsabilidade de encabeçarem funções mais do nosso dia a dia, muitas vezes da liderança. Parece que tem liderança, tem regente, todo mundo toca a igreja. E os diáconos talvez sejam desnecessários. Né? Então, por um lado, tem uma visão que diz o seguinte, que os diáconos devem ocupar, trabalhar, que devem ser utilizados nessas tarefas. Né? E outra que diz, né, que essas tarefas elas substituíram a necessidade que a igreja primitiva tinha de diáconos. Bom, nós temos alguns deveres dos diáconos que se apresentam aqui, como o serviço da Santa Ceia,
a cerimônia batismal, a coleta de dízimos e ofertas, frequência nos cultos, recepção de visitantes, cuidados do templo, manutenção, construção, alguns detalhes aqui e algumas considerações com relação a esse modelo, né, a essa estrutura eclesiástica que se apresenta biblicamente, né? Porque também se a gente chegar e relativizar a Bíblia, porque a Bíblia fala do presbítero e do diácono, tá? É bíblico. Então, será que é algo que ficou, foi uma resposta à igreja primitiva e que não se adequa à igreja contemporânea, não é? Ou não? Ou será que é algo que deve ser mantido? Né? Atualizamos ou mantemos? É algo que só serviu para aquela época ou é algo que ainda é necessário para a igreja na atualidade? Né? Então, não vou responder, não vou debater sobre isso, né? Mas pesquisem, né? E leiam o restante do capítulo, porque é importante. Talvez esse seja o tema que a gente gaste tempo na próxima aula, porque estamos no curso para diáconos, diaconisas, não é isso? Ok. Então, precisa do seu cargo na atualidade? Né? Vamos conversar sobre isso mais biblicamente, porque será que precisa, será que não, né? Será que a gente pode mudar um texto bíblico? Será que esse texto ele foi escrito justamente por um contexto em que a sociedade e a igreja mudou e deve ser atualizado? Como que fica em questões práticas? Porque às vezes não parece que tem liderança para todo departamento, os diáconos parece que podem ser, né, substituídos. Parece que os diáconos estão lá, tem uma reunião, tá a liderança toda. Eu falo que eu já fui líder, tá, gente? Às vezes tem reunião que parece que os líderes estão tomando conta da reunião, tá? Os diáconos sentam lá no fundo, lá, quase nem falam, na deles lá, mas são os que aparecem na Bíblia, né? Então, assim, a gente entender direitinho o que de fato deve ser mantido e se alguma coisa deve ser mudada ou não, tá bom? O que a senhora ia falar? Eu ia falar que o Novo Testamento não veio para mudar o Velho, ele veio para completar. Então não tem que mudar o Velho. Está aí uma ordenança. Então o diácono é uma coisa que não pode mexer? Não. Então tá bom.